Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Mikhail Tal, conhecido como Mago de Riga, foi um dos jogadores, um dos campeões do mundo da história do xadrez e é um dos jogadores que tem um estilo único de ataque, de sacrifício. Por isso a gente vai ver aqui por que ele é chamado de Mago de Riga. Ele que nasceu em Riga, na Letônia, ok? Vamos dar uma olhada então nesse jogador especial, é sempre muito bom trazer ele para o canal. Edgar Walter está jogando em Munique, 1958. Muito bem, a partida começa com o peão do rei E4. Mikhail Tal responde com C5, a defesa siciliana. Cavalo em E2, uma variante desconhecida, não é desconhecida, mas uma variante não tão comum, a variante Keres. Cavalo em F6, temos aqui o lance D3 protegendo. Cavalo vem para C6 e aqui cavalo D2. Os dois cavalos tampando os próprios bispos. Calma, eles não vão ficar aí para sempre. Mikhail Tal aproveita para estourar o centro com D5. C3 foi jogado e aqui temos peão toma. E o Mikhail Tal segue com G6. Ele quer colocar o bispo na longa diagonal. Dama C2 foi jogado, traz mais uma proteção para o peão, dá liberdade para o cavalo sair da frente do bispo. Mikhail Tal segue com bispo G7 e aqui A4 foi jogado, impedindo qualquer tipo de expansão na ala da dama. Temos o lance roque, Mikhail Tal coloca o rei em segurança e o cavalo vem para casa de C4, garantido aqui pelo peão, não dá para expulsar esse cavalo tão cedo. Mikhail Tal segue com o cavalo em A5, incomodado com esse cavalo de C4, imediatamente ele parte para o ataque. E aqui cavalo em F4 foi jogado, o bispo agora está defendendo o cavalo, ou seja, os bispos agora estão respirando, estão enxergando um pouquinho mais, né? Os cavalos estavam aqui na frente, agora fez esse quadrilátero aqui de bispos e cavalos, uma formação bem diferente, no entanto, ok até agora, né? Mikhail Tal segue com E5, expulsa o cavalo e nessa posição, meus amigos, o que jogar? O Mikhail Tal vai para o lance de uma criatividade tão bizarra, tão profunda, tão bonita, aqui o cálculo do Mikhail Tal, esse é o Tal jogando, tem lance que a gente nem suspeitaria nessa posição, né? Porque você fala o seguinte, cara, sei lá, esse peão eu não posso tomar porque está protegido. O cavalo, se eu tomar, de repente, será que vale a pena tomar aqui? Né? Vamos supor, será que vale a pena para as pretas capturarem? Aqui, depois de peão toma, seguir com dama por peão? Não pode, porque você está desprotegendo o cavalo. E se jogar cavalo por cavalo, o bispo protege o peão. Né? E fica tudo igual, fica equilibrado. O Mikhail Tal tem uma saída para isso. Você fala, não, Rafa, não é possível que tenha um lance melhor aqui. Tem? O Mikhail Tal vai encontrar, então é bispo E6. São esses lances que a gente comumente pensaria. Olha a criatividade do Mikhail Tal. Ele vai para o lance brilhante, meus amigos. Cavalo por E4. Esse lance é muito surpreendente. A gente fica imaginando o que ele está enxergando aqui. E uma das razões, olha só o que ele enxergou. Olha o padrão do Mikhail Tal. Ele enxergou que dama por... Primeiro, a dama está sobrecarregada tentando defender este cavalo. Bispo F5 é sempre uma possibilidade, mas dama em F3 continua protegendo o cavalo, então não deve ser por aí a ameaça, porque daqui também a dama volta para D1 defendendo o cavalo, se avançar o peão, por exemplo, mas é um dos elementos. Não imediatamente bispo por F5, mas primeiro cavalo B3. Olha a mágica, olha a magia que o Mikhail Tal está fazendo. Por que esse lance? Porque esse lance ataca a torre e ataca o bispo. E se jogar a torre B1 defendendo o bispo, agora sim bispo F5 vem com muito mais impacto. Ou seja, o Mikhail Tal quando joga o lance cavalo por E4 já tinha tudo calculado. Vamos ver a sequência então. Dama toma, cavalo e não torre B1, porque aqui então o Edgar percebeu o lance bispo F5, joga com o lance torre em A3 e o Mago de Riga segue agora com o lance bispo F5, o único lance da posição. Não tem que tomar o bispo aqui direto, poderia trazer problemas porque o cavalo aqui volta, tirando a sobrecarga da dama, os cavalos estão protegidos e este cavalo ficou preso. O cavalo do Mikhail Tal vai ser capturado, creio eu, em poucos lances. Aqui, ó, dama C2, Macedônia, e aqui F5, por exemplo, e dama por C1 e o jogo vai embora, ainda assim com complicação. O Tal poderia inventar um F4 aqui, mas jogar com uma peça a menos assim seria complicado aqui para o Mikhail Tal. O computador gosta tanto do Tal, fala que até tá um pouquinho, que dá para jogar, tá equilibrado isso aqui, né?
difícil. O lance mais natural foi jogado torre A3. Mikhail Tal segue primeiro com o lance bispo F5. Ele pode capturar esse bispo. Você fala, mas e agora? Agora a dama está sobrecarregada. Aqui já não adianta mais, porque o bispo deu suporte, o cavalo não vai ficar preso. Esse cavalo continua atacado, tem avanço de peão, as pretas começam a mandar no jogo. Por isso o lance jogado foi dama em E3, um lance que no momento está defendendo aqui o bispo e está deixando esse cavalo desprotegido. Mas o Mikhail Tal ainda precisa recuperar a peça. Mikhail Tal segue com o único lance da posição cavalo por C1 e agora pode perder o cavalo, mas também vai recuperar material jogando dama por cavalo. Por isso o lance jogado foi corajoso, dama por C5, um lance muito interessante do Edgar. Porque esse lance protege o cavalo e ao mesmo tempo deixa esse cavalo aqui quase sem casa. A partida segue agora. O que jogar nessa posição? Será que é o momento de tentar tirar esse cavalo daqui? Será que é o momento de jogar um cavalo D3, por exemplo? Bispo toma e tentar jogar dessa maneira? Poderia, né? Cavalo de C em E3, aqui cavalo de C em E3, dama H4, poderia seguir dessa maneira, mas o Mikhail Tal tem um lance melhor, ainda, essa continuação até que não seria tão ruim, mas o Mikhail Tal tem um lance melhor. Ele segue com o surpreendente lance torre em 8, a gente pensa, não, aqui o Mikhail Tal errou, cara, você tá dando muita sorte pro azar, porque esse cavalo vai ficar preso e é exatamente o que o Edgar faz. O Mikhail Tal sabe que o Edgar vai jogar dama E3, ele sabe que o cavalo dele vai estar atacado e está quase sem defesa, mas o ponto é que o cavalo de D5 também está caindo. Vamos ver como segue o jogo. Dama em E3 foi jogado e aqui é possível ir para as trocas, mas o Mikhail Tal não tem pressa nenhuma, segue com o lance bispo em F8, é bonito ver o Tal jogando, né? Um estilo muito bacana de acompanhar, e esse lance ataca a torre e mantém o cavalo atacado, e o cavalo também aqui está caindo, o material por enquanto está igual. A partida segue com o lance cavalo B4 e esse lance protege a torre, protege o cavalo e mantém o cavalo do Mikhail Tal atacado. Agora a gente fala, agora o Tal errou. Agora o Tal errou porque o Edgar conseguiu salvar todas as peças. Eu acho que era isso que o Tal queria. Acho que o Tal queria dar essa sensação pro Edgar, é sério. Acho que ele queria dar essa sensação pro Edgar que ele agora aprisionou o Mikhail Tal e que o Mikhail Tal vai perder. Mas o Tal tem recurso para tudo. Mikhail Tal com o cavalo preso, arriscando tudo, segue com o lance A5, meus amigos, dando um peteleco aqui nesse cachorro. A5 foi jogado, o cavalo está atacado e aqui então é possível jogar, por exemplo, o dama toma vai para as trocas. Então aqui o Edgar fala, quer saber, pelo menos eu vou levar um peão. Joga o lance cavalo por A5, sacrifica aqui o cavalo, porque agora dama por A5 foi jogada e aqui dama por C1, recuperando o material. Brancas tem um peão a mais, não por muito tempo. Mikhail Tal na verdade vai ficar com um peão a mais agora. Mikhail Tal enxergou mais longe, porque agora ele segue com bispo por cavalo, as brancas têm que retomar. Dama toma agora aqui com cheque e depois de torre C3 está caindo o peão aqui de A4. E é exatamente assim que segue na partida. Torre C3, o Mikhail Tal poderia capturar o peão de A4, mas segue dando cheque com o dedo na cara. Bispo cobre aqui em E2 foi jogado e aqui sim torre por peão. Mikhail Tal tem um peão a mais, uma pressão aqui, o rei tá no centro. F3 foi jogado, a dama atacada vem para casa de H4, força mais um avanço de peão, o rei vai ficando desprotegido. A dama vem para B4, crava aqui a torre e aqui nós temos o lance G4 atacando o bispo. E nessa posição, meus amigos, o Mikhail Tal, que já fez muitos malabarismos, sacrificou peça, recuperou tudo isso daí, ele falou, cara, eu quero mais, eu não tô satisfeito ainda, eu quero sacrificar mais, eu quero beleza, eu quero magia. Mikhail Tal segue com o lance E4, meus amigos. Lance brilhante do Mago de Riga, deixando aqui o bispo, que não pode ser capturado por conta da abertura desse ataque na coluna E. O rei ainda tá no centro, a torre tá cravada, tá todo mundo cravado, vai todo mundo ganhar, vai perder, vai todo mundo perder aqui pras brancas. O Mikhail Tal vai ganhar nessa posição. Então,
Então, vai ganhar. O ataque aqui é muito forte. O rei vai tentar escapar, o peão dá cheque com o dedo na cara, a dama chega atacando, cai mais um peão aqui em F5, é muito material a mais, é um final completamente vencedor aqui para as pretas, não apenas pelo material a mais, mas também esse rei exposto está sofrendo todo tipo de ataque. Por isso, que lance, meus amigos do Mago de Riga. O Edgar, se sentindo assustado, fala, cara, essa coluna E aí vai me dar problema, é melhor eu avançar. Mantém o bispo aqui do Mikhail Tal atacado, afinal de contas esse peão agora está protegido. E o Mikhail Tal nessa posição poderia simplesmente jogar esse lance bispo D7 e tá melhor. Pretas aqui estão melhores porque tem o rei mais seguro, o rei das brancas está mais exposto. As pretas já tem um peão passado, tem peças mais ativas, pretas melhores já. Mas o Mikhail Tal não está satisfeito com esse tipo de jogada. Ele quer trazer um pouco mais de arte aqui, mesmo sabendo que o lance não é tão bom, mesmo sabendo, o Mikhail Tal prefere. Ele deve estar de olho no relógio do adversário. 2, ele deve estar de olho no nervosismo do adversário. Ele conhece o nível do adversário, conhece o próprio nível, ele sabe aonde ele pode mexer, entendeu? Mas se fosse aqui entre máquinas, não poderia jogar o lance aqui do Mikhail Tal, que é o lance torre A2, mas é muito bonito esse lance, ele traz complicações. Mikhail Tal deixa o bispo e claro, peão toma foi jogado, e agora de novo o Edgar da partida tem uma peça a mais. Mikhail Tal não vê problemas nisso, segue com o lance torre por B2, e esse lance faz várias coisas. Esse lance ameaça ganhar a dama, esse lance tira uma das defesas da torre, esse lance ataca o bispo, e é difícil de achar os melhores lances aqui. É isso que o Mago de Riga faz. Ele leva o adversário para uma floresta escura, onde 2 mais 2 é igual a 5 e ela é estreita o suficiente apenas para uma pessoa sair de lá, meus amigos. E aqui então o Roque foi jogado devolvendo material imediatamente, buscando um pouco de luz nessa floresta escura. No entanto, o caminho estreito aqui seria rei F2, muito difícil de achar, porque tá vindo o E3, e esse lance dá cheque, esse lance abre um ataque descoberto em F4, é uma pancada atrás da outra. Teria que encontrar aqui torre por E3, único lance, dama por F4 estaria vindo, teria que encontrar o único rei E1 e por aí vai. Eu acho que nenhuma pessoa em sã consciência quer jogar isso, e acredito eu, por já se tornar aqui perto do lance 30, numa partida bem complicada, acho que o tempo de Edgar aqui já não devia, a gente não tem esse registro, né? Mas eu imagino que já não devia estar fácil. E tem a questão psicológica, é muito difícil jogar esse tipo de posição, né? E você vai sendo esmagado aqui, mas entre máquinas, as máquinas segurariam. Entre seres humanos, não sei por quanto tempo. Um fato é inegável aqui, as pretas não perdem essa posição. Nunca, jamais. E tem uma razão para isso. Por exemplo, aqui, ó, só passar um pouquinho mais de lance, a gente poderia ver que perpétuo já teria, mas mesmo assim, essa aqui, se você tirar as damas do tabuleiro, tirar as duas torres aqui, trocar tudo, essa posição as brancas não ganham nunca, por conta do tema do peão do canto frio aqui. Esse peão é uma casa de promoção escura, o bispo é de casas claras, é um pouco técnico isso que eu tô falando, mas quem estuda finais sabe disso, ou seja, não teria uma maneira das brancas ganharem aqui, a não ser, claro, tempo caindo, se o Mikhail Tal fizesse uma besteira, ainda tem peças pesadas e tudo mais, né? Mas se você fizer esse exercício em termos de finais, as pretas não perdem. Então, muito interessante isso tudo que tá rolando, mas aqui o Edgar se sentindo ameaçado, segue com o Roque, devolve imediatamente o material, Mikhail Tal vai pra cima, e aqui torre C8, tá tentando trocar a peça, tá tentando escapar aqui do ataque do Mikhail Tal. Dama B6 foi jogado, e agora? O Mikhail Tal pendurou a torre, sacrificou a torre? Não é nada disso, esse lance aqui vem com cheque, a partida segue com rei H1, e aqui vão pras trocas, torre toma, dama toma com cheque, Mikhail Tal vem para casa de G7, você fala, e agora? Peão toma foi jogado. Esse avanço de peão não adianta muito, dama toma simplesmente. Por isso a partida seguiu com peão toma, Mikhail Tal retoma, F5 tenta abrir a posição, Mikhail Tal segue com o lance dama F6, exclama, traz um protetor para o rei, crava este peão com ameaça de mate, dama por B7 foi jogado, e você fala, mas valeu a pena tudo isso, Mikhail Tal? Agora com toda essa firula, com toda essa belezinha, você tem um final aqui com um peão a mais só, provavelmente vai empatar. Nada disso, o rei do Mikhail Tal tá mais seguro do que o rei do adversário, e por isso depois de simplesmente dama em E5, meus amigos, acredite se quiser, tem mate forçado aqui. E o Edgar faz as contas aqui, ó.
E abandona aqui a partida, meus amigos. Abandonou porque não dá mais. Mais uma vitória espetacular do Mago de Riga. O Mago de Riga não joga pra ganhar, ele joga pra dar espetáculo. Ele joga pra se divertir, pra fazer arte. E aqui não dá mais. Como é que você faz pra evitar esse checkmate? Ah, Rafa, eu aqui daria cheque, ó. Eu vi uma sequência de mate forçado aqui. Eu vi esse peão aqui com cheque. E aí eu vi esse lance aqui. E aí eu vi essa sequência de mate forçado, dama cheque e não dama em E8, eu vi essa aqui, ó, que é forçado, né? Você já viu uma sequência mais forçada do que essa? É forçada mesmo, não vai nunca acontecer, porque depois de F6 o Mikhail Tal joga simplesmente rei H6 aqui e não tem mais cheque, é a famosa finalização de Juscelino. As pessoas, mas desculpa entrar no termo técnico de novo, pessoal que estuda finais sabe do que eu tô falando, a finalização de Juscelino, acabou cheque. Tá bom, desculpa, pessoal. Vamos voltar aqui, então. Mas rei H6 não tem mais cheque, é verdade. Aqui não tem mais cheque. E aqui as pretas estão ameaçando dar checkmate. E não tem um lance que possa defender. Não tem nenhum lance aqui vai defender essa posição. O máximo que as brancas podem fazer é postergar. E o checkmate vai vir, mas vai vir com velocidade. Bela partida do Mago. Vamos puxar o relatório aqui do chess.com, ver a precisão. 88.8 com 2 lances brilhantes. A precisão alta. Mikhail Tal faz o que ele quer, né? Quando ele vê que ele tem um jogo na mão, ele se permite fazer uns lances meio que o computador detesta e tal. Mas é isso que torna a personalidade dele um cara que tem um nome na história, né? Ele não ligava pra essas coisas. E ele queria mesmo fazer beleza. E os 2 lances brilhantes aqui. Cavalo por o melhor lance da posição, segundo as máquinas. E também depois esse lance E4, né? Deixando aqui o bispo, que também era o melhor lance. Sensacional aqui, essa partida do Mago de Riga. Tá bom, meus amigos? Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu!